Então, hoje a gente vai falar sobre os principais exames de imagem na prática médica. Como os objetivos principais dessa aula, temos que conhecer os principais exames de imagem utilizados na prática médica e, como objetivo mais específico, falar mais sobre radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, sabendo vantagens e desvantagens, técnica, imagens e as utilizações. Então, existem muitos exames de imagem que se utilizam na prática médica. Esses 4 primeiros são enfoque da radiologia. Mas existem outros exames de imagem que também a gente pode se utilizar para complementar uma anamnese, um exame físico, mas que não são vistos pela radiologia, como tomografia por emissão de pósitrons, cintilografia, angiografias, endoscopias e colonoscopias. Esse daqui geralmente fica com médico nuclear, angiografia com médico vascular, ou no caso da angiografia craniana com médico neurocirurgião, por exemplo, um neurologista pode fazer também, angiografia, e com treinamento, obviamente, para tal. E assim como endoscopia, colonoscopia geralmente é feito por endoscopistas, colonoscopistas ou gastroenterologistas, coloproctologistas, cirurgiões com treinamento adequado podem fazer esses exames de imagem que geralmente não ficam com a radiologia. Os principais que ficam com a radiologia são radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia. Destes exames, é essencial a gente saber particularidades, porque vai fazer com que a gente solicite ele de forma mais adequada, sabendo quais são as vantagens, desvantagens de cada um, a técnica, como a gente interpreta a imagem, nesta aula especificamente, como a gente denomina os termos para cada imagem, cada um destes exames, e as utilizações, com o intuito principal de entender que não existe, de uma forma geral, não existe o melhor exame, existe sim o exame mais adequado para determinada situação, tá certo? Por exemplo, a gente vai estudar um crânio, o tecido cerebral, é melhor uma ressonância magnética de uma forma geral. Mas, naquele paciente que tem um material metálico, um marca-passo, por exemplo, que vocês sabem que há uma contraindicação da ressonância magnética, vocês não vão indicar uma ressonância magnética para esse paciente, apesar de, teoricamente, poder ver melhor. Vocês vão indicar uma tomografia, por exemplo, tá certo? Vamos lá, então. Aqui são os aparelhos de cada um deles. Aqui um aparelho de radiografia, dentro do qual aqui há um tubo de raio-x, tá certo? Aqui dentro. E aqui fora, aqui, um comando básico aqui para esses exames para a realização desse exame, tá certo? Aqui um aparelho de tomografia, aqui um aparelho de ressonância magnética e aqui um aparelho de ultrassonografia. Lembrando vocês que para realizar o exame de raio-x, tomografia e ressonância magnética, em geral é necessário uma formação específica para a área, não necessariamente precisa ser médico, tá certo? E geralmente na prática ele é feito por ou técnico de radiologia, ou tecnólogo de radiologia, ou biomédico. Lembrando que tomografia e ressonância, o aparelho é muito parecido, exceto pelo tamanho aqui da extensão desse aparelho, mas ele é tipo um local, um objeto com a cavidade aqui central, dentro do qual vai entrar o paciente, no caso da ressonância, e através do qual vai passar o paciente numa tomografia, tá certo? No caso do ultrassom, aqui está o aparelho, com os monitores aqui, os botões aqui para você otimizar a avaliação do exame, e aqui a tela de visualização. Sabendo que o ultrassom é um método muito examinador dependente, né? Na grande maioria dos países, quem faz o exame é um médico, tá certo? Em alguns países, a legislação permite que não médicos façam, mas devido a uma questão de limitação de conhecimento, por não ter o conhecimento médico também ali durante a interpretação do exame, então há uma limitação, principalmente no Brasil, nós somos um país desses que só permite que médicos façam, tá certo?
Lembrando que tanto radiografia como tomografia são exames baseados na radiação X, ressonância numa onda eletromagnética não X, certo? Que é, no caso, uma onda de radiofrequência para formar a imagem, e ultrassom não é uma onda eletromagnética, é uma onda mecânica. Daí a necessidade até do aparelho, no caso, esse transdutor, estar em contato com o paciente, por ser uma onda mecânica. Beleza. Então vamos ver aqui radiografia, só relembrando que é um exame complementar de imagem baseado em radiação eletromagnética do tipo raio-x, formando imagens bidimensionais. Podemos chamá-lo de radiografia, radiografia simples ou simplesmente raio-x. Aqui são imagens esquemáticas de um raio-x de tórax e um raio-x de abdômen. Aqui, dentro desse aparelho, há o tubo de raio-x, né, que vai emitir durante alguns milissegundos a radiação, que vai atravessar o tecido biológico, no caso, o paciente aqui, e vai tocar do outro lado do paciente em um filme ou um detector, gerando assim a imagem. Hoje, na prática, é muito mais comum exames digitais, então, no outro lado, pode até ter um filme, mas que dentro do filme, do cassete do filme, da caixinha ali do filme, há detectores que vão transformar aquela imagem em imagem digital. Aqui é um exemplo de também uma radiografia no caso de um abdômen. Tem alta disponibilidade, custo é baixo, é um exame rápido, feito, a radiação dura alguns milissegundos, mas o exame em si, para entrar na sala, dura poucos minutos. O aparelho é móvel, como vocês já sabem também, podendo ser assim levado para o leito do paciente, que não pode ir até o setor de radiologia. Por exemplo, pacientes com COVID, que tem um risco de instabilidade hemodinâmica saindo ali de uma UTI, mas também tem um risco de contaminação durante o trajeto e até no setor de imagem também. Então, aqueles pacientes, apesar da tomografia ser bem melhor, principalmente nos estágios iniciais da COVID, de identificar a pneumonia, uma vez ele na UTI para fazer um controle de algum achado, é preferível, quando possível, utilizar a radiografia, tá certo? Para não ter que levar o paciente ao setor de imagem, e como é um aparelho móvel, então você tem essa possibilidade. De desvantagens, a gente vê que é um exame que utiliza radiação X, é ruim para estruturas de partes moles, diferentemente da tomografia e principalmente da ressonância. Tem baixa resolução de contraste ou baixa resolução anatômica para exames, para estruturas de partes moles. No entanto, para estruturas tipo calcificadas, ela tem uma alta resolução espacial, tá certo? Principalmente no subtipo da radiografia chamada mamografia. Ela consegue identificar com maior precisão essas microcalcificações, que é a principal forma de apresentação inicial de um câncer de mama. Por isso que a gente utiliza mamografia no rastreamento dos pacientes que podem ter um risco de câncer de mama, tá certo? Lembrando aqui, vou fazer só um esqueminha aqui, ó, que a radiografia, ela é boa para as estruturas que são ou mais rarefeitas, aqui no extremo aqui dessa estrutura aqui, desse desenho esquemático. Então, estruturas que tenham ar, como pulmões, estruturas intestinais, gás fora do abdômen, como no caso de um pneumoperitônio. Então, o raio-x é um exame que tem uma certa utilidade, tá certo? Assim como o outro extremo, estruturas que tenham muito cálcio, muita calcificação, como osso e, no caso, cálculo renal. Ela tem exames que utilizam de radiação X, como radiografia e tomografia, são bons para ver esses extremos, tanto o ar como o osso ou cálcio. É claro que a tomografia é ainda melhor do que a radiografia para essas estruturas ou muito rarefeitas ou muito densas. Mas no meio aqui delas existem as estruturas de partes moles, que tem uma atenuação intermediária. Nem é ar, obviamente, nem é osso denso. Então, está aqui as principais estruturas do corpo humano, que tem muita água na sua composição, como fígado, pâncreas, rins, etc. Então, para este caso, o raio-x é muito ruim. Esse caso, que não é essas extremidades, raio-x é muito ruim. Já tomografia
ressonância e ultrassom é melhor. Ressonância, sem dúvida nenhuma, é a melhor de uma forma geral para essas estruturas de partes moles. Para essas estruturas aqui com atenuação intermediária, que a gente chama de uma forma geral de estruturas de partes moles, ressonância é melhor. Às vezes, o segundo exame vai ser a tomografia e, às vezes, o segundo exame vai ser ultrassonografia. Estruturas mais superficiais ou vesícula biliar, ultrassom é melhor. Estruturas superficiais como tireoide, mama, testículos, a ultrassonografia é melhor, é o segundo melhor exame, vamos dizer assim, de uma forma geral, certo? E a tomografia para outras estruturas, como fígado, baço, pâncreas, etc. Beleza, então, como é formada a imagem na radiografia, assim como também é formada na tomografia? Existe um tubo de raio-x ali, que vai emitir um feixe de raio-x. Esse feixe vai atravessar o tecido a ser estudado, vai tocar do outro lado em um filme ou um receptor, gerando assim um sinal elétrico que vai ser encaminhado para um computador, no caso do receptor, com a emissão de sinal elétrico, que vai ser processado, formando as imagens. A posição do paciente, como vocês também já sabem, geralmente é na posição em pé, que é o mais comum, o paciente fazer uma radiografia de tórax, que é o exame de radiografia mais comumente realizado, mas pode ser qualquer outra posição. O paciente, às vezes, é deitado, como no raio-x do abdômen, como a gente viu no esquema alguns slides atrás, tá certo? A apneia é necessária, como qualquer exame de imagem, para estudo principalmente do abdômen superior e do tórax. É necessário você parar de respirar ali, porque o diafragma fica subindo e descendo, contraindo e relaxando, então move as estruturas adjacentes e atrapalha a interpretação das imagens. Novamente, só um esquema da ampola de raio-x ou do tubo de raio-x, vai ter tipo um interruptor, como qualquer luz aí do quarto de vocês agora, por exemplo, vocês vão apertar, vai ter uma corrente elétrica, um fluxo de elétrico passando aqui pelo fio, como qualquer corrente elétrica. Nesse caso aqui vai ter um filamento aqui que vai aumentar a resistência aqui desse fluxo de elétrons, gerando uma nuvem, vamos dizer assim, de elétrons, facilitando assim com que o anódio do outro lado atraia esses elétrons que vão se chocar com a placa de algum metal, mais comumente o tungstênio, e essa interação dos elétrons que vão ser encaminhados deste filamento, se chocando com a camada externa desses átomos de tungstênio, que também vão ter elétrons ali, certo? Essa interação de um com o outro vai formar vai permitir a emissão de uma energia na forma que a gente chama de raio-x, tá certo? São pacotes de fótons que vão ser emitidos. Vão ser emitidos para todos os lados, mas a angulação da placa de tungstênio, assim como a saída, a abertura nesse tubo de raio-x, que é composto aqui na periferia por chumbo, basicamente, ele vai permitir que o feixe de raio-x passe basicamente só por uma saída, tá certo? Então, ele vai sair por aqui, que é exatamente onde vai estar apontado o paciente, ou o tecido biológico que seja estudado, tá certo? Uma vez que desligou, que você soltou a pressão ali sobre o botão, ele vai desligar e a corrente vai cessar, consequentemente vai parar ali o raio-x de ser emitido, certo? Diferentemente de radioatividade, que você independe de um fluxo aqui de corrente elétrica, você só depende de átomos instáveis nos seus núcleos que vão vão ter quebras ali do seu núcleo, emitindo assim energia na forma de radiação particulada, não de radiação eletromagnética, que é este exemplo do raio-x, tá certo? Aqui está o espectro de ondas eletromagnéticas. O que a gente consegue ver é mais ou menos esse espectro aqui, tudo que vocês veem é este espectro. É claro que existem ondas com maior frequência, certo? Para um lado, e ondas com menor frequência para o outro. O raio-x, que é a onda eletromagnética que tem maior dano possível ao tecido biológico,
está mais ou menos nessa faixa aqui de espectro de eletromagnético, tá certo? Há outras ondas eletromagnéticas, a gente utiliza inclusive para imagem também, como os raios gamas para cintilografia e a radiofrequência para ressonância magnética. No caso, a radiofrequência, por exemplo, no caso que a gente utiliza em ressonância magnética, praticamente não tem nenhum efeito biológico, da importância de você saber indicar o exame correto. Já o raio-x tem efeitos biológicos, em crianças, principalmente gestantes, você vai ponderar, não é que você não pode só fazer, mas você vai ponderar mais quando for feito, quando for indicado, certo? Então, tá aqui a ampola de raio-x, essa ampola, como já mostrei, vai gerar um feixe de onda eletromagnética chamada de feixe de raio-x, e verificou-se, um pouco mais de um século atrás, que esse feixe tinha a propriedade de atravessar tecidos e, em contato com algumas substâncias aqui atrás, no caso, por exemplo, num filme Dialeto de Prata, ele percebeu que há uma interação desse feixe de raio-x, dessa onda eletromagnética, tal que, quando atravessava menos o feixe, por exemplo, batia um no outro, do outro lado desse filme, por exemplo, no caso dessa substância dialeto de prata, que é a mais utilizada, ficava branco. Aí isso começou a utilizar o termo de radiopaco. Por outro lado, quando o tecido era menos atenuante, em geral menos denso, ele permitia mais que o raio-x o atravessasse. E verificaram que no filme, aquele local no qual o raio-x atravessava mais, no caso correspondente ao corpo, ao tecido biológico, no qual permitia maior quantidade de travessia do raio-x, ele ficava mais escuro, mais preto. Aí isso deu o nome de radiolucência, certo? Então a radiopacidade ou radiolucência, também chamado de hiperdensidade, quando branco, ou hiperatenuação, ou seja, foi muito atenuado aquele feixe de raio-x, e aqui hipodensidade ou hipoatenuação, ou seja, foi pouco atenuado o feixe de raio-x, ou seja, provavelmente esse material é hipodenso, é menos denso, tá certo? Então, nos ossos ficava mais branco, nesse feixe de raio-x, nesse filme, e partes moles ficavam mais acinzentadas, assim como o ar ficava escuro, muito mais escuro, porque ela é muito mais rarefeito. Aqui, representação esquemática também da ampola, que a gente já tinha falado, e aqui do posicionamento e da imagem gerada com o raio-x. Lembrando para vocês, em qualquer radiografia, tudo que está à nossa esquerda é à direita do paciente, a princípio, exceto se for, por algum motivo, for colocado isso no filme, e tudo que está à nossa direita é à esquerda do paciente. Em geral, a marcação da identificação do paciente é colocada à direita, só para vocês entenderem que mesmo sem falar se é direita ou esquerda, o fato da identificação ser aqui deste lado, então é mais uma informação que nos faz lembrar que aquilo é o lado direito do paciente. É claro que nesse mesmo raio-x, por exemplo, por algum motivo, o técnico de radiologia, ele coloca de forma explícita que aqui é a direita e marca aqui, então vocês vão saber que aqui é a direita do paciente. Show de bola. Aqui só relembrando que anos atrás, lá em Natal, saiu uma reportagem achando que o fato de que haver tem um hospital chamado PAP lá, que foi desativado e que dentro dele havia pessoas, moradores de ruas, e tinha informações que o aparelho de raio-x que ainda lá se encontrava foi violado, a caixa lá do tubo do raio-x. E ele colocou até que foi exatamente o que tinha acontecido com aquele acidente de Goiânia, lá com o Césio. E nada a ver, porque o que aconteceu em Goiânia foi um acidente com material radioativo, e aparelho de raio-x não tem material radioativo, só se produz a radiação X, tá certo? Como a gente explicou ali dentro do tubo de raio-x, tá certo? Essa reportagem foi publicada em 25 de outubro de 2018,
Um dia depois, dia 26 de outubro, eles fizeram a correção. Dia 26, eles fizeram a correção dizendo que o TRT, que antes dizia que tinha risco de acidente biológico, agora diz que não há mais o risco de acidente biológico. Provavelmente alguém avisou a eles lá que se tratavam de coisas totalmente diferentes e que é muito comum, às vezes, médicos com formação se confundir isso mesmo, essa informação, tá certo? Então, aqui só para ressaltar que a radiação, que corresponde à transmissão de qualquer tipo de energia à distância, certo? Ela pode ser tanto na forma de ondas eletromagnéticas, como na forma de partículas. Na forma de partículas, que a gente utiliza o termo radioatividade, é essa radiação extremamente mais nociva do que a onda eletromagnética, por exemplo, do tipo raio-x. Daí a importância de vocês entenderem que são coisas diferentes e que, uma vez você está lá na sala de raio-x, você apertou no interruptor desligando ou o raio-x ou a tomografia, instantaneamente aquele raio-x some do meio, ele é dissipado, absorvido pela sala ali que se encontra. Na verdade, as salas de tomografia ressonante são baritadas, o cimento que a gente forma uma sala dessa, a gente coloca um material de barita para evitar que a radiação ultrapasse os limites da sala. É tal que a cada 2 anos a gente tem que, pelas orientações da Agência Internacional de Energia Nuclear, a gente tem que fazer medidas fora ali da sala para ver se está escapando, se houve escapamento ali, escape de radiação X, tá certo? Então, são coisas diferentes, radiação X e radioatividade. Radioatividade é uma forma de radiação particulada e o raio-x é uma forma de radiação do tipo onda eletromagnética, tá certo? É apenas o espectro ali da onda eletromagnética. Então, na radiografia ou tomografia, a gente não trabalha com radioatividade ou energia, radiação particulada. As imagens são bidimensionais, a gente vai ter, assim como qualquer exame de imagem, a gente vai ter tons de cinza para interpretar aquele estudo, tá certo? Pelo menos os estudos convencionais a gente vê em tons de cinza. É claro que na radiografia, tudo que é mais preto, colocar aqui, lembrando que sempre o termos utilizados, se é mais preto ou escuro, ele é sempre comparativo a estruturas adjacentes, tá certo? Então, pode ser preto, mais ISO ou maior, mais branco, vamos dizer assim, do que as estruturas adjacentes. Todas aqueles métodos de imagem que utiliza raio-x, seja radiação X, como raio-x, que é a radiografia, a tomografia ou a própria mamografia, a gente utiliza termo de hipoatenuação ou hipodensidade, tá certo? Se for ISO ao tecido circunjacente, ali adjacente, isoatenuação também, ou densidade. Se for maior, é hiperatenuação ou densidade. Vou colocar aqui hiperatenuação ou isoatenuação, certo? Quanto mais branco for ali na imagem. Por uma questão só de nomenclatura mesmo, para todo mundo falar a mesma língua, tá certo? Se for, só para complementar aqui esse quadro, se for ultrassom, a gente vai falar em anecoico, se for tudo preto, se for cinza escura, a gente vai falar de hipoecoico, certo? Mas vai utilizar o termo não atenuante, não atenuação, não atenuante, mas sim ecogenicidade, certo? Ou ecoico. Aqui, no caso, se for ISO, vai ser isoecoico, isoecogênico, e se for mais branco, a gente vai falar em hiperecogênico ou hiperecoico. Já na ressonância, a gente vai falar de hipo-iso-hiper-sinal, tá certo? Só para relembrar essa questão, fazer um resuminho aqui na nomenclatura que a gente utiliza nos exames de imagem, tá certo? Então, esses tons de cinza, no caso da radiografia, a gente basicamente pode dividir em 4 ou 5 atenuações básicas, sabendo que diferentes tecidos vão ter diferentes atenuações e, obviamente, vão ter diferentes opacidades na imagem, porque alguns vão estar mais preto, hipo, e outros vão estar mais brancos, hiperatenuantes ou hiperdensos ou radioopacos, também utilizados aqui no preto radiolucentes, no caso. Sabendo que o cálcio vai ser mais branco,
assim como o ar vai ser mais preto, no caso os pulmões principalmente, ou estruturas do trato aerodigestivo. Líquido vai ter uma atenuação de cinza mais branco e a gordura vai ser um cinza mais escuro. Aqui as 4 atenuações básicas, sendo o ar mais preto, o osso mais branco, sabendo que esse paciente também pode ter um metal devido a uma cirurgia prévia, por exemplo, devido a um estilhaço de um projeto de arma de fogo, por exemplo, então pode ser que ele tenha metal também, como essa radiografia, certo? Que a gente vê uma pilha aqui, aquelas pilhas achatadas que o paciente pediátrico ingeriu, ela está aqui na projeção do esôfago, tá certo? Vocês veem a traqueia aqui mais na frente, e a gente vê que ela está ali logo atrás da traqueia, ou seja, no esôfago, e a gente vê que ela é mais branca, o metal é mais branco do que os ossos, que por sua vez é mais branco do que as estruturas de partes moles, como o fígado aqui, o coração também, que por sua vez é mais branco do que estruturas que tenham gordura, tá certo? Que no caso aqui é mais visível aqui próximos às axilas, então você vê um cinza, mas um cinza mais escuro, você consegue ter essa noção, é sutil, mas você consegue ver, apesar de não ser bom o raio-x para partes moles, vocês lembram que ele é bom para as extremidades ou estruturas com A ou estruturas com osso. Então, e as partes moles menos gordurosas e as partes moles mais gordurosas é mais cinza escuro. E, por fim, estruturas com muito ar, como a traqueia e os pulmões, a gente vai ver mais preto, ou seja, mais hipodenso, mais radiolucente. Lembrando para vocês a questão de bidimensionalidade das imagens da radiografia, que, por exemplo, a raio-x de tórax, como vocês já bem sabem também, vocês podem ver de frente, essa estrutura pode estar tanto anterior, aqui é a imagem do raio-x, aqui é a imagem esquemática, tá certo? Como também pode estar nessa mesma imagem, vocês vão ver que essa imagem não vai mudar, só vai mudar essas imagens aqui da direita de vocês. Então, essa mesma imagem esquerda de vocês podem representar uma lesão mais anterior, mais no meio do tórax, ou até mesmo mais posterior, tá certo? Então, aqui, essa imagem aqui de frente não vai mudar. É claro que a particularidade você pode identificar no raio-x, por exemplo, de tórax, por exemplo, o sinal da silhueta, etc., que vocês vão identificar se ele está dentro do pulmão, por exemplo. Se a silhueta, por exemplo, com apagamento da borda do coração, então você sabe que aquela alteração ali está dentro do pulmão, porque está dentro em contato ali com o coração, tá certo? Uma opacidade, por exemplo, que ocupe aqui um formato de derrame pleural, está no espaço pleural, então você consegue localizar. Mas é claro que algumas vezes, por exemplo, o metal visto assim de frente, você não consegue localizar, você precisaria de uma incidência adicional, no caso aqui, um perfil. Utilizações, novamente, você vai utilizar mais para aqueles extremos, tá certo? Estruturas ou muito radiolucentes, como você quer identificar alguma estrutura que tenha muito ar ou que seja muito densa, tenha muito cálcio, certo? Como esqueleto, nesse caso aqui, do muito denso, ou cálculos de renais, que ele tem muito oxalato de cálcio. Tirando isso, no caso das partes moles aqui, a gente não consegue identificar com mínima qualidade, assim, pela radiografia. Por outro extremo, também a gente consegue identificar aquelas estruturas que têm muito ar, por exemplo, os pulmões. Então, por isso que a principal radiografia solicitada é do tórax. Outras estruturas ou alterações que podem conter ar, perfuração de alça intestinal, para você identificar um pneu peritônio, obstrução de alça intestinal, para você ver uma dilatação intestinal. Então, estruturas que tenham muito ar, você consegue ver. Outras utilizações para radiografia, avaliação de coluna e avaliação de membros, ou seja, onde tem estruturas ósseas, tá certo? Artrose, fratura, tumor ósseo, avaliação de idade óssea através do raio-x de mãos e avaliação da diferença de comprimento entre os membros, que a gente utiliza o termo escanometria, tá certo? Então, é alguma avaliação que precisa só de avaliação de ar ou de osso, radiografia é indicada.
ressaltando que a tomografia é ainda melhor do que a radiografia para ver todas essas estruturas que contêm um ar e todas essas estruturas que contêm um cálcio, tá certo? É claro que cálculo, geralmente, por ser pequeno, a maioria deles serem pequenos, ele não é tão bem visto na radiografia muitas vezes, tá certo? Se for maior, sim, a gente vai conseguir ver. Só observações especiais para a radiografia. Existe, assim como os outros métodos de imagem, também existe radiografia contrastada, existe tomografia contrastada, existe ressonância magnética contrastada e até ultrassonografia contrastada, que é muito mais raro de a gente ver, tá certo? É mais a nível de pesquisa. Mas a radiografia também pode ser contrastada e a gente pode utilizar qualquer via para realizá-lo. Por exemplo, a via venosa, a via oral, a via retal e até por fístula. Para cada uma destas vias, há um nome específico. Por exemplo, para a avaliação da via venosa, para avaliar ali a excreção renal, a gente utiliza o termo urografia excretora. Para avaliação do contraste através do raio-x por via oral alta, a gente tem a seriografia estômago, esôfago, duodeno, tá certo? Por via retal, a gente tem um enema opaco. Quando a gente utiliza contraste baritado, a gente pode utilizar o termo também enema baritado também. E quando é por fístula, a gente tem o nome de fistulografia. Quando é para via de colangio, a gente tem a colangiografia, tá certo? Colangiografia também é outro exame que a gente utiliza a radiografia com contraste, tá certo? Outro caso especial de radiografia é a mamografia, que vocês vão, no caso, vocês tiveram uma aula específica sobre mamografia, no caso, 3 aulas, serve para estudar as mamas, que é um tecido de partes moles. Então, eu estaria aqui no meio do espectro, mas como ela tem, dentro desse tecido mamário, que é de partes moles, calcificações, que é a principal forma de apresentação de um câncer mamário precoce em nível inicial, e a radiografia, principalmente a mamografia, tem uma maior resolução espacial para calcificação, então a gente utiliza a mamografia virtualmente sempre, 99,99% das vezes vai ser feita sem contraste. Aqui são exemplos de radiografias contrastadas, no caso aqui um enema opaco, a gente fez a radiografia após a administração do contraste via retal, fez a administração via retal, ele preencheu todo o cólon e a gente depois bate um raio-x normal do abdômen, no caso ele vai aparecer o cólon porque vai ter contraste ali dentro. A gente pode fazer com contraste iodado ou, no caso do trato digestivo, a gente utiliza muitas vezes o contraste baritado, tá certo? Para via venosa, via de fístula, a gente opta mais pelo contraste iodado. No caso, principalmente venoso, é só o contraste iodado, baritado ele é contraindicado via venosa, e esse contraste vai ser eliminado pelos rins. Então, 15 minutos, nesse exemplo aqui, 15 minutos após a administração endovenosa, a gente vê a excreção do contraste aqui nos cálices, pelve renal, ureter e pegando aqui também a bexiga. A este exame a gente dá um nome específico, em vez de a gente falar radiografia contrastada do abdômen, por exemplo, a gente fala urografia excretora. Outro caso dito especial de radiografia é a mamografia. Também a gente tem um tubo de raio-x aqui, que vai atravessar o tecido a ser estudado e vai tocar contralateralmente em um detector ou um filme. Entre o filme e o que está aqui dentro, na verdade, que nessa região, e o tubo de raio-x, no caso da mama, como é a estrutura de partes moles, e eu quero procurar principalmente, é claro que eu consigo ver nódulo também, mas principalmente eu quero ver microcalcificações, é necessário, e por se tratar de estrutura de partes moles, que a radiografia em si tem baixa acurácia para alterações em partes moles, então é necessário a gente fazer compressão e utilizar parâmetros específicos para melhorar
a resolução e o contraste da avaliação das mamas, tá certo? Aqui, uma oblíquo médio lateral, ou médio lateral, ou oblíqua também chamada, e aqui uma incidência de crânio caudal, tá certo? Na mamografia. O paciente tinha suspeita de fratura aqui no antebraço, não pode ter nenhum material aqui em volta do antebraço, tá certo? A gente vê que o raio-x é orientado, aquela abertura da radiografia, ela vai ser orientada para a parte do corpo que a gente quer estudar, tá certo? Do outro lado, a gente vai ver um filme, no caso, nessa caixinha aqui atrás da mesa, é colocado um filme que vai receber essa radiação X após atravessar a parte do corpo humano estudada, tá certo? Esse é um aparelho de raio-x normal, dentro do qual tem uma ampola de raio-x, tá certo? Vai ter a parte que é o cátodo e o outro que é o anodo, certo? Aqui no cátodo vai ser a extremidade ter uma corrente elétrica. Aqui no finalzinho vai ter um filamento de resistência, como a gente tem uma luz normal. Vai gerar uma nuvem de elétrica que vai ser atraída para o outro lado. Aqui tem uma placa, quase sempre de tungstênio, no caso, radiografia simples, que essa representação aqui de vermelho está mostrando que esse tubo vai começar a esquentar, porque 99% da energia gerada da interação desses elétrons com os elétrons dos átomos aqui desse tungstênio, 99% vai transformar em calor e apenas 1% vai ser transformada em radiação X, tá certo? Essa radiação X vai ser direcionada para uma saída, um ponto específico de saída, que é exatamente aquele que vai direcionar, vai apontar para o tecido biológico que vai ser estudado, tá certo? É claro que isso é uma representação esquemática, ele vai mostrar como se fosse uma luz visível, mas ressalto que não é luz, que o espectro não é de luz visível, então a gente não consegue visualizar o raio-x quando ele está sendo emitido. Então, aqui emitiu o raio-x, atravessou o tecido biológico e tocou do outro lado o filme, ou no caso, mais atualmente, os detectores digitais, tá certo? No caso, aqui a gente vê um antebraço, tá certo? Tudo aquilo que atenuou mais, a gente vê como branco, no caso, estruturas ósseas. No caso, tem uma falha aqui óssea, que no caso é uma fratura, que a gente vai ver melhor no módulo de... Vai ter uma aula específica de fraturas no módulo de músculo esquelético. E as partes moles são cinzas, aqui no meio, por exemplo, musculatura, gordura, etc. Aqui na periferia, mais gordura. E nas extremidades tem um ar, que é mais rarefeito ainda, e por isso a gente vê mais hipodenso, mais radiolucente, tá certo? Na radiologia, a gente pode ter tanto a parte diagnóstica como a parte intervencionista. Em geral, a gente vê até a própria residência médica é muito mais focada para a parte diagnóstica. Eu, quando entrei em radiologia, eu entrei pensando em fazer intervenção, no caso, mais especificamente, neurointervenção, mas comecei a gostar bastante da parte diagnóstica, tal que acabei escolhendo, optando por fazer radiologia diagnóstica. Mas existe uma parte da radiologia que você pode utilizar esses mesmos equipamentos, seja raio-x, ultrassom, tomografia ou ressonância, para fazer intervenções no paciente. Para você, geralmente, através de agulhas, você vai acessar alguma parte do corpo humano para fazer uma biópsia, por exemplo, que também seria diagnóstica, mas através de uma intervenção, ou fazer, por exemplo, um tratamento, injetar uma substância, etc. Você pode fazer tanto essa intervenção percutânea, você fura a pele, ou pode ser uma intervenção endovascular, que você acessa o corpo humano através dos vasos. Por exemplo, você vai fazer tratamento de um aneurisma craniano. Hoje, a grande maioria dos aneurismas são tratados através de via endovascular, tá certo? Você vai lá, acessa a artéria femoral do paciente, vai colocando um catéter e vai atingir a vascularização cerebral e vai clampear um aneurisma ali, tá certo? Então, essa é a radiologia intervencionista. Você pode se utilizar para fazer uma biópsia de um fígado, por exemplo, em vez de você abrir o paciente e fazer uma laparotomia, você pode, guiado por ultrassom,
acessar uma lesão hepática e biopsiar ou tratá-la. Raio-X de ossos e membros, em geral, ela como qualquer radiografia, de uma forma geral, a grande maioria das radiografias vai fazer duas incidências, né? Frente e perfil. Esse frente no tórax é um PA, devido principalmente ao coração, e nos membros, em geral, é o que a gente chama de AP, certo? Em vez de ser um PA, a incidência é de posterior para anterior, o paciente fica de costas para o raio-x. No caso de membros, é um AP na grande maioria, tá certo? Beleza, então vou começar começando aqui a parte de tomografia. Então, o exame de tomografia é um outro método de imagem que a gente se utiliza da radiação X, que a gente já relembrou aqui de forma pormenorizada aqui slides atrás, certo? Então, ele também se baseia em raio-x, mas formando imagens tridimensionais. O raio-x, em vez de ficar parado ali, apontando o paciente, ele vai circundando, girando em volta do paciente, por isso que formando as imagens tridimensionais. A gente pode chamar de tomografia computadorizada, ou menos utilizada, tomografia axial computadorizada, tá certo? Aqui uma representação esquemática de um paciente. Para fazer a tomografia, a gente precisa de um scout, que é como se fosse um raio-x, tá certo? A gente tem uma ideia bidimensional aqui do todo. A partir daí, a gente vai fazer uma marcação de até onde eu quero fazer a tomografia. Por exemplo, daqui de cima até aqui embaixo, para ver todo os pulmões, tá certo? E não perder nem os ápices e nem os seios aqui junto aos seios costofrênicos, tá certo? Neste caso aqui, eu mostro uma imagem de tomografia computadorizada com corte axial dessa altura aqui do tórax, vista no paciente e vista aqui no scout ou na radiografia de tórax, certo? Nessa altura aqui. A gente vê que corta a traqueia aqui, corta os pulmões, tá certo? De cada lado. Então, tudo isso daqui mais preto em volta são os pulmões. No caso, eu não consigo ter detalhes nele, porque essa tomografia está numa janela de mediastino e, por isso mesmo, eu consigo ter detalhes das estruturas do mediastino, seja a aorta ascendente, a aorta descendente, veia cava superior, traqueia aqui já próximo da carina, tá certo? E o iniciozinho aqui de alguns vasos aqui que acabaram de sair do hilo pulmonar. Também nessa janela, que é do mediastino, a gente consegue também ver as portas moles da caixa torácica, tá certo? Aqui representado na periferia, sendo tudo aquilo que está fora dos pulmões, externamente aos pulmões. Parte disso são estruturas ósseas que existe uma janela específica para ela, para estudar as estruturas ósseas, que é a janela óssea. Basicamente, a gente tem, quando vai estudar a tomografia, as janelas óssea, janela de partes moles e janela para ar, tá certo? Ou no caso do tórax, para os pulmões, são as principais janelas. No caso, na janela de partes moles, como o cérebro existe até uma diferenciação de substância branca e cinzenta, existem alguns subtipos de janelas de partes moles. Por exemplo, a janela para cérebro, vocês vão ver também no módulo de neuroradiologia. Então, é uma janela de partes moles, mas que eu consigo ver melhor o tecido encefálico, tá certo? Então, é uma janela para cérebro, ou dita como cérebro, mas janela para encéfalo, tá certo? Janela óssea, eu vou ver melhor os ossos em toda parte do corpo humano, e janela para ar, eu vou ver melhor o ar. No caso dos pulmões, do tórax, a gente vai ter uma janela de pulmões, tá certo? A aquisição, por definição da tomografia, é através de uma aquisição axial, lembrando que, assim como acontece nas imagens de radiografia, tudo que está à nossa esquerda representa a direita do paciente, e tudo que está à nossa direita representa a esquerda do paciente. Uma vez adquirido no plano axial, o paciente já fora da mesa, já fez o exame, aí sim eu posso reconstruir em outros planos, por exemplo, coronal, podia ser um sagital, ou até fazer reconstruções tridimensionais do tipo MIP. MIP é uma reconstrução
em projeção de intensidade máxima, que eu consigo ver melhor o esqueleto, estruturas densas, tá certo? Não só esqueleto, mas também vasos aqui. Eu consigo ver a aorta aqui passando no meio, porque ela tá, e assim como os vasos aqui, ó, porque ele tá com contraste aqui dentro dele, tá certo? Então, esta é a tomografia. Ela, novamente, ressaltando que ela é feita a princípio no plano axial, diferentemente da ressonância. A ressonância pode ser feita no plano axial, a aquisição, que é até a mais comum. Eu posso até reconstruir também em outros planos a partir do axial, mas a qualidade, quando eu reconstruo, cai muito na ressonância magnética. Então, virtualmente sempre a gente utiliza vários planos de aquisição da ressonância. Até por isso mesmo, é uma das razões que a ressonância é mais demorada, porque ela precisa fazer vários planos, por isso que a gente chama que é um método multiplanar, tá certo? A ressonância magnética. Aqui, ressaltando o fato de que, apesar da aquisição ser em axial, eu posso reformatar em outros planos, como o coronal e o sagital, no caso aqui, vendo um aneurisma da artéria aorta descendente. No axial, aqui no coronal, e aqui o mesmo aneurisma no plano sagital, tá certo? Relembrando que aqui, o que vocês já sabem aí, que o plano axial é esse aqui de azul, o coronal está representado por esse vermelho e o sagital por esse amarelo, tá certo? Vantagens da tomografia. A disponibilidade é relativa, é menor do que o raio-x, mas é relativamente alta, tá certo? Principalmente hospitais de referências tem tomografia. O custo já é mais caro do que o raio-x, em geral mais caro do que o ultrassom também, mas é um exame rápido, por isso que mesmo ele é preferível em casos de urgência e emergência do que a ressonância. Por exemplo, em neuroradiologia vocês vão ver que no AVC, a principal causa de mortalidade na população brasileira, apesar da ressonância conseguir ver melhor o encéfalo esquemiado, mas na prática a gente utiliza a tomografia para realizar, para ver ali o crânio, porque a ressonância demora muito, demora meia hora para fazer uma ressonância do crânio. É claro que eu tenho protocolos mais curtos, mas em geral demora mais a ressonância. No caso, em um AVC, tempo é cérebro. Cada minuto que você perde ali é milhões de neurônios sendo mortos, isquemiados. Então, o tempo é muito precioso no AVC. Assim como também é precioso em várias urgências, emergências, como, por exemplo, traumas, que a gente, apesar da ressonância dar informações melhores do que a tomografia para o encéfalo, por exemplo, a gente ainda assim prefere a tomografia na urgência e emergência. Ela possui uma grande resolução espacial, principalmente uma resolução anatômica para estruturas de partes moles, tá certo? E assim como também para ossos e ar. Ela tem todo esse espectro, ela tem uma grande resolução. Agora, é claro que para a estrutura de partes moles, a ressonância é melhor. Ela é melhor, chega a ser a tomografia, melhor do que a ressonância, principalmente para gás e ossos dentes. Partes moles, de uma forma geral, a ressonância é melhor, tá certo? Então, relembrando novamente aqueles extremos, raio-x é melhor para extremos, tá certo? Seja ar, aqui vou colocar como cálcio ou osso, tá certo? Tomografia também é bom, é melhor ainda do que a tomografia, do que o raio-x para os extremos, e também serve aqui para as partes moles, a tomografia. Ressonância, sem dúvida nenhuma, é o primeiro aqui para partes moles, geral, tá certo? Tomografia aqui é o primeiro para... Aqui só a representação esquemática do raio-x sendo emitido pela ampola, atravessando o tecido e tocando do outro lado o filme, impregnando de forma diferente, dependendo da maior ou menor atenuação das estruturas que estão naquela parte do corpo estudada. Aqui uma representação esquemática da ampola de raio-x dentro do tomógrafo, que ele vai girando em volta do paciente e emitindo radiação X que atravessa o paciente, que vai estar aqui no meio, certo? O crânio, por exemplo, aqui do paciente, e vai tocar, vai interagir com os detectores que estão contralateralmente aqui ao tubo de raio-x.
Quando esse tubo de raio-x vai se deslocando, se parar aqui, essa fileira de detectores já está do outro lado, também recebendo a radiação, tá certo? Aqui é a mesa do exame sobre a qual vai ficar o paciente. E todo esse conjunto aqui de estruturas dentro do qual o paciente vai passar, a gente chama de gantry, tá certo? Aqui a representação do tubo do raio-x rodando aqui dentro do gantry. O paciente pode, essa mesa, no caso, sobre a qual fica o paciente, ele pode se deslocar de duas formas, ou de uma forma contínua, formando assim imagens helicoidais, porque o paciente não para de passar e o tubo de raio-x vai rodando de forma helicoidal em volta do paciente. Ou eu posso mexer aqui 1 milímetro da mesa, eu faço uma rotação do raio-x. Mexo mais 1 milímetro, faço outra rotação do raio-x. Mexo mais 1 milímetro, faço outra rotação do raio-x, entendeu? Gerando imagens não helicoidais, mas axiais, verdadeiras, vamos dizer assim, porque não é helicoidal, tá certo? Só são duas formas de adquirir, isso aqui depende de cada tipo de exame. No geral, a grande maioria a gente faz cortes helicoidais. Esses cortes vão bater no detectores, por exemplo, vamos supor que aqui tem um tubo, tá certo, de raio-x, do outro lado vai ter os detectores, vai interagir com o feixe ali de raio-x, gerando os pulsos elétricos, que vai para um computador ser processado, gerando assim as imagens que a gente vê aqui do crânio ou de qualquer outra parte do corpo. Nesse caso aqui, como o crânio que está aqui dentro, então é o crânio que está sendo estudado nesse desenho esquemático. Posição do paciente em decúbito dorsal, paciente, principalmente para avaliar estruturas próximas do diafragma, pulmões e abdômen superior, ele precisa parar de respirar no momento. Se ele pode até respirar, mas a imagem vai ficar mais borrada. No caso de contraste endovenoso, é necessário um jejum de pelo menos 4 horas, porque o contraste, quando injeta e o paciente está com o estômago cheio, basicamente ele tem uma chance maior de levar o paciente a ânsia de vômito e vomitar. E um paciente deitado ali na maca, às vezes imobilizado com algumas coisas ali, a cabeça às vezes imobilizada, você induzir um vômito desse para esse paciente, ele pode broncoaspirar, etc., complicar com a pneumonite, por exemplo. As imagens são seccionais nos planos axiais, que é adquirido, gerando imagens tridimensionais. Também a gente gera ao nosso olho uma escala de cinza, tá certo? No caso, a gente denomina a escala de Hounsfield, que foi o médico o cientista que à época descobriu, ou montou o primeiro tomógrafo, tá certo? Ganhou um prêmio Nobel por isso. E a gente, dependendo dos tecidos, eles vão ter maior ou menor atenuação e, consequentemente, diferentes opacidades na imagem. Aqueles que atenuaram menos, como os pulmões, vão ficar mais pretos. Aqueles que atenuaram mais, como os ossos, o esqueleto, vai ficar mais branco. Assim como as estruturas de atenuação intermediária. É claro que existem, no caso das escalas de Hounsfield, mais de 2, ou em geral, cerca de 2.000 tons de cinza. Nosso olho, ele só consegue ver cerca de 20 tons de cinza. Não chega a ser 50 tons de cinza, mas é 20 tons de cinza. Então, por isso, a gente precisa janelar. A gente precisa fazer janelas específicas para ver osso, para ver partes moles, que a gente tem algumas subdivisões de janela, e também para janela de ar ou de pulmão, como é mais comumente utilizada a janela de pulmão. Então, temos que, pela escala de Hounsfield, o ar é cerca de menos 1.000 unidades Hounsfield, o osso cortical chega a ser mais 1.000 em média. A parte mais densa do osso, de forma didática, a gente pode dizer que é cerca de mais 1.000 unidades Hounsfield. O osso em si, incluindo a díploe, que tem gordura, etc., tem partes moles ali no meio do trabeculado ósseo, aí a densidade já diminui, tá certo? Fica no espectro de algumas centenas de unidades Hounsfield, de 200 a 600, 700, 800
unidades Hounsfield, depende do que você pega ali para medir, tá certo? Mas o que principalmente a gente vê, o que a gente tem de órgãos internos, é aqueles órgãos que têm maior proporção de água, tá certo? Que são os órgãos tipo baço, útero, rins, e partes moles da forma geral, até o tecido subcutâneo tem um componente de água, obviamente não é o principal, mas tem também, tá certo? Então, esse espectro da escala de cinza a gente vai ver mais na prática da maioria dos órgãos, indo de mais ou menos menos 100 até mais 100. A gordura variando nesse espectro aqui, de menos 100 até próximo de zero, e os principais órgãos do corpo humano variando ali de 30 até 60 unidades Hounsfield, em média, certo? A substância branca é mais ou menos 30 unidades Hounsfield, certo? A substância branca aqui é nesse espectro aqui. Substância cinzenta é um pouco mais branca, a gente vê porque tem mais corpos celulares e tem menos mielina do que a substância branca. Então, a substância cinzenta é mais densa, nesse espectro aqui por volta de 40 unidades Hounsfield. O sangue coagulado, quando ele, num hematoma subdural, epidural, hemorragia intraparenquimatosa, ele é mais denso ainda do que os principais órgãos. Então, isso é uma vantagem da tomografia. Por exemplo, um trauma de crânio, eu consigo um AVC hemorrágico, eu consigo ver o sangue, porque ele se torna mais denso do que o restante do parênquima, então eu consigo diferenciá-lo, tá certo? Aqui são só um resumo aqui das principais estruturas, aqui o osso médio aqui, colocou aqui como 100, na prática é 200, 300 unidades Hounsfield, mas a ideia é para vocês terem que é branco. O meio de contraste também é branco, pode ser, dependendo da diluição ali, pode se atingir de mais 100 até quando ele está até mais 1.000 unidades Hounsfield, quando ele não é diluído, nesse caso aqui, não é por via venosa. Via venosa ele é diluído em 5 litros de sangue, então ele não chega a ser 1.000 unidades Hounsfield, ele é uma atenuação intermediária, tá certo? A água, por definição, é zero, e as estruturas de partes moles, que é composta, na maioria, por água, mas também tem tecido não aquoso, então ele varia em média de 0 a 100, na prática de 30 a 60 unidades Hounsfield. Então, um cinza mais tendendo para branco, mais claro, e a gordura é um cinza mais escuro, tá certo? Ali menos 30, menos 20, até menos 100 unidades Hounsfield, depende da região que você pega ali, para medir. E o ar vai de menos 100, menos 120, até o ar límpido, que está fora ali do corpo humano, teoricamente é menos 1.000 unidades Hounsfield, tá certo? Então, só para lembrar, esse espectro de raio-x e tomografia, ele é melhor para ver essas extremidades, tá certo? Daquilo que é mais, tem menos densidade, e aquilo versus aquilo que tem mais densidade, tipo osso e cálculo renal. Raio-x, principalmente tomografia, ainda é melhor ainda, tá certo? Tomografia tem a grande vantagem de ele ter uma ótima resolução anatômica para as partes moles, mas perdendo, na maioria das vezes, para a ressonância magnética. Aqui sobre a questão de nomenclatura que a gente utiliza, que eu já revisei para vocês nessa aula. Tudo que aquilo que é mais hipodenso, a gente chama, mais escuro, a gente chama de hipodenso. Por exemplo, o líquor, aqui dentro do sistema ventricular, do ventrículo lateral esquerdo, que eu marquei aqui, ele é mais hipodenso do que esse infarto, do que essa lesão aqui grande no cérebro, no território da artéria cerebral média, no caso aqui AVCI. Isso aqui é um trauma com hematoma extradural ou epidural, tá certo? Aqui essa imagem aqui. Então, esse líquido é mais hipodenso do que essa lesão. Por sua vez, essa lesão, essa imagem aqui, ela é mais, que é um tecido cerebral, encefálico, ela é mais hipodensa, por sua vez, do que o restante do tecido encefálico. Então, por conseguinte, que ela está mais hipodensa, então digo que ela está alterada, tá certo? Provavelmente tem uma lesão ali, ela não está normal. Que a gente vai ver também tudo isso com detalhes nas aulas de neuroradiologia. Aqui um exemplo de um trauma, havendo um sangramento com coágulo. Então, essa imagem aqui, toda essa imagem,
Se eu pegar, colocar um ROI aqui, uma bolinha para medir a densidade, ela vai ser maior do que o tecido cerebral também. Por isso, a gente consegue ver bem coágulos pela tomografia, por isso que é indicado em trauma e AVC. Ela chega a ser pior do que a ressonância, mas devido à questão de ser bem mais rápida, não ter campo magnético, etc., a gente prefere a tomografia. Então, nas utilizações, em praticamente todo o corpo, no crânio, principalmente para as questões de emergência, porque se for eletiva, a ressonância, de forma geral, é melhor. E como triagem inicial, persistindo a dúvida, você pode pedir outros exames, tá certo? Tórax é excelente, principalmente porque ele é o melhor exame para ver pulmões. Pescoço também tem uma excelente resolução anatômica e se assemelha à ressonância magnética para o pescoço. Abdômen pélvico também, ele se assemelha à ressonância, sendo preferível nas emergências, mas é claro que para muitos desses órgãos e determinadas alterações da ressonância é melhor, porque são partes moles, né? Mas para emergências e estruturas, câncer, fazer o acompanhamento de câncer também, na prática se faz mais tomografia, em geral, principalmente pelo custo, tá certo? Mas poderia se fazer acompanhamento com ressonância magnética. E para avaliação de cálculos renais, a gente utiliza também tomografia computadorizada. Também serve para guiar procedimentos, no caso, percutâneos, que se encaixaria aí como radiologia intervencionista, né? E, em geral, o que se pode guiar com ultrassom, a gente prefere ultrassom, porque não tem radiação, é mais tranquilo você guiar. E mais algumas coisas mais profundas, por exemplo, lesões no pulmão, que o ultrassom não é utilizado para avaliar, guiar procedimentos para biopsiar o pulmão, por exemplo. Nestes casos, a gente utiliza como guia a tomografia. Mais especificamente, para estudar estruturas vasculares, a gente utiliza um termo específico, a mesma tomografia, o mesmo aparelho, mas a gente utiliza uma técnica diferente, com uma bomba injetora, com quantidade de contraste maior, com fluxo maior e contínuo de contraste. Então, a gente utiliza um termo específico chamado angiotomografia, no caso da tomografia. No caso, se for uma ressonância, a gente usa o termo angiorressonância, é aquela parte da ressonância que a gente otimiza o estudo dos vasos. E no caso do ultrassom, a parte do ultrassom que otimiza o estudo dos vasos, a gente chama de ultrassonografia Doppler, tá certo? Beleza? Então, essas são as utilizações da tomografia. Falando agora um pouco sobre contraste. Na tomografia, o contraste é o iodado. Virtualmente em todo lugar hoje em dia se utiliza o não iônico, tá certo? Que é mais caro do que o iônico, mas tem bem menos efeitos adversos. Melhora a acurácia, utilização do contraste, no entanto, pode levar a lesões renais, devido ao seu potencial nefrotoxicidade, ela leva a uma necrose tubular aguda, o mecanismo de lesão renal, tá certo? E também pode levar a reações alérgicas graves, relacionadas geralmente mediadas por IgE, que são mais raras, principalmente as reações graves são bem mais raras, mas podem acontecer, e por isso o serviço de imagem tem que estar 100% precavido para qualquer uma dessas reações adversas. No caso, para nefrotoxicidade, você tem que fazer sempre uma triagem, pacientes que têm doenças que levam a nefrotoxicidade, ou sabidamente que tem a nefropatia aguda, você não pode injetar o contraste iodado. Pacientes alérgicos que tenham alergias leves ou moderadas, às vezes você precisa administrar anti-inflamatórios e antialérgicos antes de injetar o contraste iodado, tá certo? Vou fazer até uma ressalva aqui, que no caso de uma das limitações da tomografia, quando a gente injeta contraste, é pacientes com insuficiência renal aguda. Neste caso, não pode se utilizar nem o contraste da TC, nem o contraste da ressonância. Os dois estão contraindicados, tá certo? O contraste da TC porque vai piorar a insuficiência renal aguda, e o que era agudo, ou seja, aquilo que iria voltar à normalidade com
com 1 a 2 semanas, vai virar uma insuficiência renal crônica. Então, você não vai querer danificar ainda mais o rim do paciente. No caso da insuficiência renal crônica em si, ou seja, o rim já é crônico, ele já não vai voltar mais, é um estágio avançado de insuficiência renal, que ele precisa até de diálise para ter o seu dia a dia, geralmente é feita 3 vezes na semana, diálise nesses pacientes com insuficiência renal crônica. Neste caso, eu posso fazer o contraste iodado, mas não posso fazer o contraste da ressonância. Aí você me pergunta por quê? Porque, no caso, o contraste iodado, ele sai na diálise do paciente com insuficiência renal crônica e, ainda assim, ele não causa danos teciduais maiores nesse tempo a mais que ele fica no corpo. No entanto, o contraste da ressonância magnética, é o gadolínio, ele até sai, boa parte, não todo, pela diálise, mas, uma vez injetado naqueles pacientes que têm insuficiência renal crônica, ele fica, através de mecanismos imunomediados e também relacionado ao maior tempo da molécula do gadolínio ficar no corpo humano, ele começa a causar uma inflamação nos tecidos, levando a uma esclerose ou fibrose nefrogênica sistêmica, tá certo? Então, renais crônicos, eu posso fazer o contraste iodado naqueles que são dialíticos, tá certo? Se não for dialítico, você injetar um contraste iodado, paciente que não é dialítico, você pode danificar ainda mais o rim dele. No caso que aqueles pacientes que são crônicos, já fazem diálise de forma contínua e crônica também há mais tempo, ou seja, que o rim não tem mais chance de voltar a um mínimo de funcionalidade, aí sim você pode fazer o contraste iodado, porque ele não vai levar a esclerose ou fibrose nefrogênica sistêmica, e além disso ele sai todo na diálise que vai ocorrer no mesmo dia, no dia seguinte. Aqui são 2 exemplos de tomografia, este sem contraste e este com contraste. Verifique que aqui, por exemplo, a gente vê a artéria aorta, aqui sem contraste, aqui com contraste eu vejo muito melhor a artéria aorta no contraste. Aqui eu vejo parte da artéria, da veia porta, do ramo portal direito, que eu não consigo ver aqui no sem contraste. Eu vejo também partes das veias hepáticas aqui, que é ruim de eu ver aqui no sem contraste. Além disso, esse paciente aqui tinha um tumor gigante aqui no estômago, tá certo? Essa parte, esse espessamento aqui na parede do estômago, representado aqui por essa imagem rachurada aqui, com linhas aqui de vermelho, que eu consigo ver muito ruim aqui nesse estudo sem contraste, tá certo? No estudo sem contraste, eu vendo agora com contraste, fica mais fácil de eu delimitar mais ou menos o que seria, mas se fizesse, por exemplo, esse exame sem contraste, uma emergência, etc., e eu visse alguma coisa suspeita, poxa, será que aí tem um tumor? Aí eu pediria o contraste para avaliar. Se por algum motivo ele tivesse contraindicação ao contraste, eu indicaria outro método de imagem, por exemplo, para verificar. Por exemplo, uma ressonância sem contraste, às vezes me dá informações a mais, ou, por exemplo, fazer uma endoscopia direto, na verdade seria até mais indicado, porque já acessaria o estômago, já veria, seria uma câmera filmando diretamente ali a mucosa do estômago, então é melhor para avaliar lesões tumorais no estômago, tá certo? Na verdade, é bem melhor a endoscopia do que uma tomografia, por exemplo. Apesar da tomografia, como, por exemplo, esse caso, a gente consegue ver. Ainda sobre contrastes, ele é contraindicado, de uma forma geral, em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, porque ela vai ser absorvida pelo feto e gerando potenciais riscos para o feto. Pacientes que amamentam, no caso, a indicação principal é que guardem o leite materno durante 24 horas para suprir o bebê durante 24, 48 horas e só depois dessas 24, 48 horas ela passe a amamentar novamente, tá certo? Porque o contraste iodado também é excretado pelo leite materno. Então não pode ser, por isso que a gente limita, tá certo?
Pacientes alérgicos, a gente tem que ter muito mais cuidado. Pacientes portadores de asma, porque tem risco maior de alergia, atopia, assim como pacientes com bronquite, principalmente bronquite alérgica, e além de outras causas que vão levar a maior lesão potencial dos rins, como mieloma múltiplo, uma crise de hipertiroidismo ou feocromocitoma que exige muito da função cardíaca ali, com ataque cardíaco, existe muito da função cardiovascular do paciente, você injetar um contraste iodado que vai exigir ainda mais, então pode levar um dano adicional ao paciente. Então, se puder, espera a crise, de preferência, você estabiliza o paciente ali depois de algumas horas, e aí sim, se for uma emergência, você pode injetar o contraste ali. Mas sabendo que a injeção do contraste pode até levar a uma nova crise de hiperparateurismo ou de feocromocitoma, tá certo? Em alguns casos mais raros. E portadores de insuficiência renal, sabendo que não pode injetar insuficiência renal, principalmente aguda, mas aqueles crônicos, insuficiência renal crônica também não pode, mas aqueles crônicas com diálise, pode-se, tá certo? Se ele é dialítico. Paciente com renal crônico, ou seja, tem uma função muito deficiente, mas ainda não precisa da diálise, ou seja, não precisa ir ao hospital, passar 3 vezes por semana, passar várias horas por dia ali, nessas 3 vezes por semana, fazendo diálise. Se ele não faz isso ainda, então não danifique mais o rim dele, não injete contraste iodado, pelo amor de Deus, não indique. Sobre a radiação X, vou ressaltar aqui para vocês que ele tem 2 efeitos principais nos tecidos biológicos. Ele tem um efeito estocástico, geralmente é relacionado a baixas doses de radiação, geralmente associados a pacientes que se expõem várias vezes à radiação durante anos, às vezes décadas. Ele pode ter esses pacientes têm um aumento de chance teórico de carcinogênese. Muitos trabalhos não conseguem identificar uma clara relação, tá certo? Isso não é tão óbvio, mas sabe-se que radiação X pode levar a carcinogênese, pode levar a câncer, principalmente durante muitos anos. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que têm câncer e é criança, por exemplo, paciente com leucemia, linfoma, que precisa de, geralmente ocorre mais em crianças, e precisa de tomografias repetidas, uma atrás da outra, então tem que se evitar no máximo essa radiação, tá certo? Outro efeito é o efeito do raio-x, é o efeito determinístico, é extremamente raro hoje em dia, porque acontecia isso nos primeiros tomógrafos, nos primeiros anos ali, porque a quantidade de radiação X era tão grande que chegava a ter queimaduras na pele, tipo de primeiro, segundo grau, tá certo? Hoje a gente vê essa queimadura, por exemplo, em radioterapia descompensada, a gente pode levar uma queimadura do tecido, tá certo? Então, aqui é uma máquina de tomografia, vocês veem que é mais fininha do que aquele exame que eu acabei de mostrar, certo? Da ressonância magnética. Então, vocês veem que o tubo aqui é mais curto, mas o paciente se deita aqui também na máquina, na maca aqui, e enquanto o paciente entra aqui na máquina, no gantry, nesse espaço aqui central, o tubo de raio-x vai rodar assim várias vezes por segundo, tá certo? Emitindo o raio-x que vai atravessar o paciente e vai tocar ali do outro lado numa fileira de detectores, tá certo? E essa fileira de detectores vai rodando junto com a rotação do raio-x, gerando, consequentemente, imagens axiais do tecido estudado. Aqui, por exemplo, a gente vê uma lesão hiperdensa, radiopaca, ou hiperatenuante ou hiperdensa, tá certo? Na tomografia, podendo ser vários tipos de lesões, por exemplo, nesse caso, uma lesão com componente aí que realça pós-contraste, foi injetado contraste também. É claro que eu posso usar o contraste, como eu já falei, bebendo, pode ser por via venosa, pode ser por via retal, ou também por fístula, também, ou, por exemplo, para visualizar as vias biliares, que seria uma colangiografia, certo? Aqui um esquema mostrando a injeção via oral, ó, contraste vai via oral, e se eu posso fazer um raio-x, que seria um EED nesse caso, ou uma tomografia,
também vai aparecer o esôfago com contraste, tá certo? Seria melhor para identificá-lo. Outra forma é injetar por via venosa, geralmente na via anticubital, e todos os vasos ou tecidos que têm vascularização vão ficar mais evidentes, ou por via retal, aqui através desse esquema, eu também vou conseguir melhor visualizar as estruturas do cólon, tá certo? Beleza? Então, tomografia, tudo ok. Então, dando continuidade aqui o outro método de imagem, no caso, a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética é um outro método de imagem, o que a gente viu agora, raio-x e tomografia baseada em radiação X. No caso, a ressonância magnética, a imagem que a gente gera de cada tecido é baseada na diferença de tempo de relaxamento após pulsos de radiofrequências, em ambientes de alto campo magnético, ou seja, a sala precisa ter um campo de magnético muito alto, a gente pode chamar de ressonância magnética ou ressonância nuclear magnética. Aqui está o exemplo do aparelho de ressonância magnética, ele mede mais ou menos de 1,5 m a 2,5 m esse comprimento, o paciente fica aqui dentro para realizar o exame, tá certo? Inicialmente, a gente coloca o paciente sobre a maca, quem coloca o paciente, posiciona, é a equipe de enfermagem, e fora da sala, então não exposto ao campo magnético, fica um técnico de radiologia, ou tecnólogo de radiologia, ou um biomédico, que vai fazer os procedimentos para realização do exame. Então, a enfermagem vai colocar o paciente aqui dentro, e o profissional que vai fazer o exame fica fora da sala da ressonância magnética. Lembrando que, como toda a sala aqui tem um campo magnético altíssimo aqui, dentro da sala, quem está aqui, todos os objetos estão expostos a esse campo, então, todos os objetos aqui, seja o monitor ou o carrinho de anestesia, ele tem que ser feito por materiais que não sejam ferromagnéticos, ou seja, que sejam ou diamagnéticos ou paramagnéticos. Então, a gente utiliza alumínio, titânio para fazer esses materiais. Até o headphone aqui, que a gente usa para abafar o som durante o exame, ele tem que ser feito também com material específico, por isso que tudo aqui para ressonância é bem mais caro do que o normal, tá certo? Aqui é um exemplo de ressonância de campo fechado, que possui 1 Tesla e meio, e aqui é uma ressonância de campo aberto, que possui 0,3 Tesla. Isso aqui possui cerca de 6.000 vezes o campo magnético da Terra, e aqui 30.000 vezes o campo magnético da Terra. Por isso mesmo, por ter bem maior, o campo magnético bem maior, então a qualidade da imagem é bem melhor do que essa ressonância de campo aberto. Ela raramente é utilizada hoje em dia, são poucos locais que tem, porque a qualidade é pior, mas ainda tem locais, tem centros de imagem que utilizam, e tem a grande vantagem em relação a de campo fechado, por ser aberto. Então, tem pacientes que têm claustrofobia e que não querem ser sedados, então tem a opção de realizar uma ressonância magnética de campo aberto, porque tem menos chance de ter claustrofobia, ele de se sentir incomodado, apesar de também não ser também tão confortável, alguns sentem desconforto, mas por estar aberto, ter toda essa área aqui aberta, então evita às vezes de uma sedação nesses pacientes, tá certo? Vantagens: não usa radiação X, tem uma altíssima resolução anatômica para partes moles, tá certo? Principalmente sistema nervoso central, sistema e estruturas músculo-tendíneas, que são principalmente dos membros, e disco-ligamentares, discais, no caso, principalmente para a coluna vertebral, e ligamentares não só para membros, mas também a coluna vertebral, tá certo? Por ter excelente resolução anatômica para as partes moles, então ele consegue substituir a tomografia em praticamente tudo em relação a partes moles, exceto, então, pulmões, tomografia é melhor, cálculos renais e alguns estudos ósseos, principalmente quando a gente vai fazer reconstruções de pacientes politraumatizados, tá certo? Então, outras vantagens da ressonância é o contraste,
que tem bem menos efeitos adversos, e também ele é pouco examinador dependente, diferentemente do ultrassom. Então, ele consegue ver bem boas estruturas de partes moles, assim como o ultrassom consegue ver algumas estruturas muito bem, mas ele é pouco examinador dependente. Como desvantagem, ele tem a baixa disponibilidade, porque principalmente ele tem um custo muito alto, então não é tão disponível, é bem mais raro os locais que tem ressonância magnética. É um exame demorado, precisa o paciente ficar parado durante muitos minutos. Então, idoso, criança, paciente psiquiátrico com Parkinson, que tem movimentos involuntários, então não é bom. É feito num local fechado, principalmente no caso de uma ressonância de campo fechado, então é ruim para pacientes claustrofóbicos. Também um aparelho fixo, assim como a tomografia, e diferentemente do raio-x e ultrassom. Desvantagem, ele é ruim para aqueles extremos, assim como o ultrassom também é ruim. Então, gás, como pulmão ou pneu peritônio, ou dilatação intestinal é ruim, assim como para onde tem muito cálcio, como osso denso e cálculos renais, tá certo? Fazer só um adendo novamente que o ultrassom ele é relativamente bom para cálculos renais, tá certo? Mas ele é igual à ressonância, ruim para gás e pulmão, e para osso denso ele é péssimo o ultrassom. Outra desvantagem é que para gerar a imagem ele precisa de um grande campo magnético. Então, pacientes que têm alguns tipos de metais, que são aqueles ferromagnéticos, incluindo aqueles presentes nos marca-passos, implantes cocleares e tipos de clipes de aneurisma muito antigos, há mais do que 15, 20 anos, eles têm materiais ferromagnéticos, então está contraindicado realizar ressonância magnética, certo? Lembrando um seguinte, vou ressaltar outro fato aqui para vocês tentarem gravar ainda mais a importância da ressonância magnética e por que a ressonância é muito bom para aquelas estruturas de partes moles, mas é ruim para extremos, tá certo? Ele é ruim para extremos no sentido de que esses extremos, seja o ar ou o osso, ele tem pouco hidrogênio. No ar existe pouco hidrogênio, e nas estruturas com muito oxalato de cálcio, como cálculo renal e osso denso, também tem muito pouco hidrogênio. Já as estruturas de partes moles, que é feita basicamente por H2O, por água, tem muito hidrogênio. E como a origem da imagem, o princípio físico da criação da imagem em ressonância depende do átomo de hidrogênio, então, por isso mesmo, as estruturas de partes moles possuem alta resolução anatômica pela ressonância magnética, tá certo? O aparelho, como é que é feito o exame? A gente tem um túnel dentro do qual fica o paciente e esse túnel, esse aparelho fica numa sala com altíssimo campo magnético. Uma vez dentro desse campo magnético, os spins, eles começam a se alinhar no sentido ali do principal vetor do campo do magnético, no sentido do aparelho, certo? E isso faz com que se descobriu-se décadas atrás, o descobridor dessas características físicas que envolvem conhecimentos de física quântica, por isso que até para o conhecimento até desnecessário mesmo a gente tentar entender isso para resolver imagens, principalmente a nível de graduação, tá certo? Então, uma vez os spins de cada átomo de hidrogênio alinhado, são emitidos pulsos de radiofrequência. Esses átomos, ele absorve essa energia desses pulsos de radiofrequência. Há um fenômeno chamado de ressonância. Esse fenômeno ocorre após a absorção da energia. Por isso o exame chama-se ressonância magnética, porque é um fenômeno de ressonância que ocorre num ambiente de alto campo magnético, tá certo? Então esses átomos ficam instáveis. Depois de instáveis, eles assim que estabilizam para esse pulso de radiofrequência, eles emitem um novo pulso de radiofrequência para voltarem à estabilidade. E o aparelho, através de bobinas,
eles também recebem essas ondas eletromagnéticas do tipo radiofrequência e gerando, assim, pulsos elétricos que vão ser emitidos, vão ser lançados para um computador que, através de um processamento complexo também, vão gerar o que a gente entende como imagem da ressonância magnética, que vai ser uma imagem mais escura, ou seja, de hipossinal, ou imagem mais branca, que vai ser aquela imagem de hipersinal, tá certo? É basicamente isso. Então, só ressaltando que o paciente fica durante vários minutos aqui dentro desse tubo, então causa desconforto em alguns pacientes. E dentro do aparelho há o magneto, que vai gerar o campo magnético, então fica aqui dentro deste aparelho. Ele pega esse magnético em toda a circunferência da sala. Por isso que a gente tem que até bloquear a sala com a gaiola, dita gaiola de Faraday, o mesmo princípio da gaiola de Faraday, que a gente reveste de material metálico toda a sala para evitar que esse magnetismo saia da sala, tá certo? E influencia outros aparelhos eletrônicos ali que o paciente passando, caminhando, ou máquinas, etc., os aparelhos metálicos que estão ali em volta da sala de ressonância magnética, tá certo? Há também bobinas de gradiente e de radiofrequência que vão emitir o pulso de radiofrequência, emitiu, instabilizou ali o átomo vai emitir de volta o pulso de radiofrequência, gerando assim um pulso elétrico que vai até um computador, o computador vai ler essas imagens, processar e gerar a imagem de ressonância magnética. O paciente geralmente vai ter decúbito dorsal, mas pode ser sentado, pode ser até um decúbito ventral, por exemplo, uma ressonância de mama. A apneia é necessário, principalmente quando a gente vai estudar o tórax e o abdômen, e o jejum também é necessário de pelo menos 4 horas se a gente vai fazer o contraste venoso. Sob as imagens são tridimensionais e diferentes tecidos vão ter diferentes tempos de relaxamento, que a gente chama T1, T2, e tem vários tipos de relaxamento, gerando, assim, diferentes intensidades de sinal, que depende de cada sequência. Como vocês já sabem também, existem as principais sequências do crânio são T1, flare e T2, tá certo? Que a gente vai ter bem mais detalhes durante o curso de neuroradiologia. Só para vocês identificarem assim, basicamente o T1 aqui, o líquido, a gente vê pelas diferenças entre o líquido e as características da substância branca e cinzenta de cada tecido, de cada exame. No caso do T1, o líquido vai ser preto, a substância branca vai ser branca e a substância cinzenta vai ser um cinza mais cinzento, ou seja, entre o preto e o branco, tá certo? Isso no T1. No T2, vou deixar aqui para o flare, para explicar o flare aqui no meio. O T2 ele vai ser tudo ao contrário, o líquido vai ser branco, que é onde tem os ventrículos laterais, a substância branca vai ser mais escura, que é essa parte central aqui, vai ser mais escura, e a parte periférica, que é o córtex, no caso aqui dessa imagem, ou o núcleo da base, que é a cabeça do núcleo caudado, também a substância cinzenta, ele vai ser um cinza ali intermediário entre, no caso, essas duas substâncias, tá certo? O flare vai pegar o aspecto do líquor do T1, então ele vai ser igual ao líquor aqui, e no caso do encéfalo, o flare vai ser igual ao T2, tá certo? Mais ou menos isso aqui, entre T1, flare e T2, vocês vão ver com bem mais detalhes nas aulas de neuroradiologia. Aqui 2 ressonâncias magnéticas mostrando a medula vertebral, que ela é a mesma coluna vertebral, mas simplesmente na tomografia eu não consigo ver. Eu vejo o canal vertebral também, eu consigo ver estruturas ósseas, a coluna vertebral, os corpos vertebrais aqui na frente, os elementos posteriores, principalmente os processos espinhosos aqui posteriores. Vejo o canal vertebral, mas dentro da tomografia eu não vejo
medula vertebral. Daí é a qualidade, para vocês verem a diferença de qualidade de uma ressonância magnética para uma tomografia. Simplesmente eu não vejo nada aqui. Eu sei que a medula está aí, o paciente não nasceu sem medula, obviamente, está aí, mas eu simplesmente não consigo ver porque é uma tomografia. Já a ressonância eu consigo ver com detalhes a medula vertebral. Aqui exemplos de imagem de uma articulação do joelho, eu consigo ter detalhes, por exemplo, a tomografia e a ressonância consegue detalhes da parte óssea, ver o fêmur e a tíbia, mas a ressonância consegue ver o menisco aqui, ó, detalhes do menisco, até da superfície condral aqui, de revestimento condral da superfície articular. Tal grau de detalhamento. E se eu quero estudar os vasos, assim como tem a angiotomografia para tomografia, tem a angiorressonância para a ressonância para ver melhor os vasos. No caso aqui é a aorta, ramos abdominais, aqui as artérias renais, artérias ilíacas. Utilizações é para avaliação, você pode também para avaliar tecidos não vasculares e para tecidos vasculares, que a gente utiliza a angiorressonância, e para tecidos não vasculares, que não sejam vasos, a gente tem principalmente para o sistema nervoso central, músculo esquelético, principalmente a porção de partes moles, músculos, tendões, discos e ligamentos. Abdômen também é muito bom e, no caso da pelve, chega a ser muito melhor do que a tomografia para estruturas ginecológicas e prostáticas, tá certo? Casos especiais, a gente pode se utilizar de algumas características a mais para avaliar melhor a ressonância, como técnicas que a gente fala que são avançadas. Difusão, espectroscopia, perfusão, uma ressonância magnética funcional, assim como para o abdômen, colangio-ressonância e enterorressonância. Essas daqui vocês vão ver também no módulo de neuroradiologia com mais detalhes para que servem, quando a gente indica, que geralmente quem indica mais é o neurologista, o neurocirurgião, mas é importante vocês saberem o que se utiliza na prática. Difusão, na verdade, assim, já é utilizada de rotina, apesar de estar no rol da literatura de técnicas ditas avançadas, porque foi descoberta depois, etc., mas é uma sequência, assim como T1, FLAE e o T2 é uma sequência, difusão também é uma sequência, espectroscopia também é um tipo de sequência, mas que utilizam parâmetros diferentes. Por isso que é colocado no rol aqui de técnicas avançadas, tá certo? Mas difusão é tão necessário, porque é a principal sequência para a gente ver uma isquemia aguda, por exemplo, principalmente, que a gente utiliza de rotina em todo o exame. De ressonância magnética, principalmente de crânio e, ultimamente, também até de abdômen, que utiliza de rotina. Nas outras partes, depende do que a gente achar, tá certo? Essa sequência de difusão. Sobre o contraste, é um contraste paramagnético, no caso a molécula é uma molécula de gadolínio. No serviço onde eu trabalho, a gente só usa contraste de gadolínio de tipo baixo risco. No caso, baixo risco para fibrose nefrogênica sistêmica, tá certo? Fibrose nefrogênica sistêmica ou esclerose nefrogênica sistêmica. Melhora a acurácia dos estudos, também aumenta o risco de reações adversas, mas é bem menos, chega a ser 10 vezes a menos do que do contraste iodado. Tem a vantagem de não levar dano renal, mas lembrando que aqueles pacientes renais crônicos, principalmente com clínicas de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, a gente tem um risco grande de a gente utilizar e levar a apesar de um risco, na verdade, não é que é grande, é raro acontecer, mas existe o risco de todas as partes moles, peles, etc., e alguns órgãos fibrosar do paciente, ou seja, extremamente danoso para o paciente. Uso do baixo risco, esse risco ainda é menor, bem menor ainda, mas ainda existe o risco. Sobre o contraste, para ver quão bom é a acurácia de um contraste numa ressonância, tem esse exemplo, por exemplo, de uma ressonância magnética, um exame que fez um dia desse lá na clínica, e aí nesse exame existe uma lesão tumoral, mas que por ser um T1, por ser um sem contraste, então T1 sem contraste a gente não consegue ver. Eu injeto o contraste, a gente passou a ver melhor
esse imagem que já existia aqui, mas que por não ter tido injetado o contraste, que é o gadolínio, antes de fazer essa sequência, então não tinha como essa substância, essa lesão realçar, tá certo? Fazer um adendo aqui que na aula que vocês viram por último, existe uma lesão até muito parecida, mas que não era tão recente, por isso que eu ressaltei que esse exame é recente, de poucos dias atrás, tá certo? É uma lesão de localização parecida, também um tumor. Mas você vê que esse tumor que realçou aqui a periferia, então ele ficou mais branco, ficou mais com um sinal maior, com um hipersinal. Tá certo? Então, o princípio para a ressonância magnética é bem semelhante em relação à máquina, no sentido o aparelho e a introdução do paciente é relativamente semelhante, obviamente, o princípio para a formação da imagem não é igual, tá certo? Eu vou aqui só mostrar para vocês agora a ressonância magnética. A aula vai até em mais ou menos mais uns 20 minutos, 15, 20 minutos acaba a aula, tá certo? Lembrando que essa aula é um pouco mais extensa, essa primeira aula aqui com todos os métodos de imagem. Então aqui a ressonância magnética, mostrando que o paciente fica deitado numa máquina, mas ao invés dele passar pelo tubo, ele fica dentro do tubo. Então, pode ser colocar bobina aqui mais próximo da região a ser estudada, e existem bobinas também externas de radiofrequência e bobinas de gradiente, que a gente chama, que vão emitir pulsos, vão receber pulsos, gerando assim as imagens, tá certo? Só para finalizar, passar aqui bem por cima sobre ultrassonografia, se vocês já tiveram noção antes sobre ultrassonografia, e ela é um método que a gente utiliza, no caso, mais para músculo esquelético ou abdômen, tá certo? São as principais utilizações ou estruturas de partes moles também, a gente pode utilizar. No caso, para esse período, a gente vai ver mais utilização de ultrassom para partes moles, principalmente músculo esqueléticas, tá certo? Aqui a realização do ultrassom, como você já conhece, aqui é o aparelho de ultrassom. O médico coloca o aparelho em contato com o paciente, que vai... tem cristais aqui na ponta do aparelho que vão transformar um pulso elétrico em ondas mecânicas que vão bater ali nas estruturas, vão refletir e voltar. Batendo novamente nesses cristais, ele vai, dependendo dessa reflexão, ele vai ser menos ou mais refletida, então vai bater, vai gerar mais ou menos sinal elétrico ali, esses cristais vão transformar novamente a onda mecânica em sinal elétrico, dando um pulso elétrico aqui para o aparelho de ultrassom, gerando a imagem. Então, a imagem gerada é tridimensional de um determinado setor, certo? A gente pode utilizar para ultrassonografia termos tipo ultrassonografia, ultrassom ou ecografia. Aqui está o aparelho de ultrassonografia com alguns botões para a gente ver otimizar a imagem do estudo, dependendo de qual estudo estou realizando ali, certo? Aqui os transdutores. Este aqui é para as partes mais superficiais, com músculo esquelético superficial, esse transdutor aqui linear. Também é para tireoide, para testícula, esse daqui. Esse daqui é um convexo, ele possui menor frequência de onda, então consegue atravessar mais tecidos, consegue ir mais profundo. Então, esse daqui é para abdômen. E esse daqui é o mais usado também, desses quatro mais utilizado. É um endocavitário, geralmente utilizado para transvaginal, tá certo? Pode ser endorretal também. O gel está aqui, um gel, o ideal é que seja aquecido, porque ele é mais confortável para o paciente, mas ele vai ficar entre o transdutor e a pele do paciente. Praticamente não tem nenhuma contraindicação, não usa radiação X, então a disponibilidade alta, um custo baixo, tá certo? É um exame rápido, você demora minutos na sala, vamos dizer assim, 10, 15 minutos, ou dependendo se for uma estrutura muito focal, menos tempo ainda. O aparelho é móvel, você pode levar até um paciente acamado, por exemplo, ou no leito do paciente, e permite estudo dinâmico. Você está ali conversando com o paciente, você pode pedir para o paciente se virar, deitar, levantar, ficar em pé, fazer algum movimento ali no músculo,
Então, isso tudo ajuda na interpretação do exame. Quanto a desvantagens, ela é muito ruim para osso denso, certo? Para estruturas com gás, como pulmão, para você avaliar um abdômen que tem muitos gases intestinais ou extra-intestinais, por exemplo, pinhão peritônio grande, você vai atrapalhar porque a onda mecânica não vai atravessar o gás, vai refletir tudo. Então, você não vai conseguir estudar as estruturas que estão sendo objetos de estudo, tá certo? Por exemplo, que o transdutor avaliando um abdômen de um paciente, tá certo? Eu quero ver, por exemplo, os rins que estão aqui, o fígado, uma porção mais posterior do fígado. Se tiver estruturas com gás aqui na frente, essa onda mecânica não vai atingir essas estruturas, ela vai bater e vai voltar. Então vai ficar com uma sombra aqui atrás desses gases, que é aquela sombra acústica posterior. Como ele exige o contato com a pele, então também é uma desvantagem os pacientes grandes queimados. Chegou um politraumatizado, grande queimado, não faz sentido você pedir para estudo, por exemplo, se ele queimou todo o abdômen, não faz sentido vocês pedirem um ultrassom de abdômen para esses casos, porque o paciente não vai aguentar ali de dor e precisa de um contato, etc. Depende muito de quem faz. Às vezes a alteração está ali na sua frente, mas se o examinador não sabe identificar uma alteração naquele caso, vai passar despercebido e passa mesmo, entendeu? Então tem que ter o principal exame que depende muito do examinador. Por isso mesmo, em 95% dos países, eles exigem que seja médico, que realize esse exame, certo? E ele mostra apenas um campo ali, um setor do abdômen, por exemplo, da estrutura ser examinada. Sabendo que os transdutores emitem onda, no caso ultrassonora, ultrassônica, que reflete nas estruturas, os transdutores recebem novamente essas ondas mecânicas, detectando-as e transformando-as em pulsos elétricos, que vão ser encaminhados para o computador, gerando processamento e, consequentemente, as imagens. Aqui de vermelho as ondas sendo emitidas, de vermelho, e de verde as ondas sendo refletidas, por exemplo, nesse objeto. Vai ser lida novamente pelo transdutor, gerando as imagens. Aqui, por exemplo, um fígado, e aqui, por exemplo, o rim direito. Sabendo que, por exemplo, algumas estruturas que refletem mais, por exemplo, o hilo renal reflete muito, porque tem muita gordura, tem mais gordura. Então, ele vai ficar mais hiperecogênico. Enquanto que o fígado, por exemplo, que reflete menos, vai ficar mais hipoecogênico em relação ao hilo renal, mas vai ficar levemente mais hiperecogênico em relação, por exemplo, ao parênquima renal, tá certo? O córtex renal, por exemplo. Essa área do fígado é levemente mais branca do que o córtex. Então, sempre lembrando que a definição de hiperiso ou hipoecogenicidade são conceitos relativos às estruturas circunjacentes, tá certo? O paciente geralmente está deitado, de cubo dorsal. A apneia é necessária para quando você vai estudar ali o abdômen superior, principalmente. Jejum é bom, principalmente quando vai estudar o abdômen, por causa da necessidade de distender a vesícula biliar. Então, é necessário um jejum para avaliação do abdômen superior. Esse daqui são os aparelhos de ultrassonografia. Então, diferentes tecidos vão refletir a onda mecânica de forma diferente, gerando diferentes ecogenicidades. Muito preto vai ser anecoico, muito branco, hiperecóico, um preto mais acinzentado, o hipoecóico, em relação à substância adjacente, e ecogenicidade igual, isoecóico. Aqui exemplos da tireoide, tá certo? Vendo que esse daqui, que é bem mais preto do que o tecido circunjacente, é anecoico, tá certo? Então, o anecoico é representado por esse D, o hipoecóico aqui por A, a figura A, o isoecóico, então, está igual ao tecido circunjacente, representado por esse B, e o hiperecóico representado aqui pelo C. Então, ele tem uma ecogenicidade maior do que o tecido circunjacente. Mas percebam, por exemplo, que esse nódulo aqui, em A, ele
é mais hipoecogênico do que a tireoide aqui em volta, do que essa tireoide. Mas, por sua vez, ele é levemente mais ecogênico, então é levemente mais hiperecogênico, por exemplo, do que estruturas musculares aqui próximas, tá certo? Só para você ver que entender que é um conceito relativo. Utilizações principalmente em obstetrícia, mas também pode ser utilizado em abdômen de uma forma geral, partes moles, tireoide, escroto, mama, lesões, estruturas musculoteníneas superficiais, útero e ovários e próstata, tá certo? Lembrando que útero e ovários transvaginal, próstata necessita da via retal. Lembrando que estruturas teciduais para estudar vasos, diferente da tomografia, que é a angiotomografia, diferente da ressonância, que é a angiorressonância, para estudar no ultrassom, é o ultrassom Doppler. Pode-se utilizar contraste de microbolhas, mas raramente é utilizado, na prática não é utilizado assim, em grandes centros, quando eu fazia, na época de radiologia, neuroradiologia, eles utilizavam em testes algumas pesquisas clínicas, mas não pegou assim, porque ele tem menor acurácia do que a tomografia e ressonância é muito menos disponível, apesar de ter até menos reações adversas, então é menos utilizado. Com o tempo pode ser que seja utilizado mais, tá certo? Então, só falando sobre aqueles exames aqui, cuja vantagem é ser rápido, por exemplo, tem uma grande resolução anatômica de partes moles e é melhor do que a ressonância em relação a pulmões e ossos densos, é a tomografia, tá certo? Aquele exame que tem como desvantagens ter raio-x, ser ruim para as partes moles e ser bidimensional é a radiografia. Aquele exame que tem como desvantagem ser ruim para gás e pulmão e osso denso e ser muito examinador dependente é ultrassom, tá certo? E aquele outro, por último, aquele exame que tem como desvantagem, então, custo alto, ser demorado e ter um aparelho fixo, ainda assim ser um local fechado, é a ressonância magnética, tá certo? Só para relembrar aqui para vocês, aqui um aparelho de raio-x, aqui, um aparelho de ultrassonografia, um aparelho aqui de tomografia e de ressonância magnética, que é maior aqui, nesse outro quadro inferior à direita de vocês. Por fim, pessoal, também mandei para vocês um quadro que eu já tinha mandado para vocês antes, tá certo? Mas eu acrescentei alguns pontos aqui e mostrando, ressaltando a diferença aqui de tomografia e ressonância. Peguem o que vocês tiveram, complemente essa tabela, que já tem algumas linhas aqui a mais, e estudem por ela. É importante você ter essa diferenciação. Para finalizar ainda do ultrassom, só vou mostrar também uma ultrassonografia do músculo esquelético, tá certo? Mostrando como é que a gente consegue fazer um ultrassom músculo esquelético, por exemplo, do tendão de Aquiles. O paciente fica deitado, ele tem suspeita vai aparecer nos próximos segundos aí para vocês. O paciente vai estar deitado, certo? Com o tendão de Aquiles exposto, tá certo? Aqui só uma representação esquemática mostrando as estruturas. Aqui o tendão de Aquiles, a gordura aqui entre o osso e o tendão de Aquiles, aqui os músculos que estão inseridos nesse tendão, e a gente vai ver como a gente realiza uma ressonância magnética uma ultrassonografia dessa região. O transdutor fica em contato, eu coloco um gel aqui também, e vai mostrar a imagem do tendão. É claro que precisa, vocês veem, inicialmente vocês olham aí, tem tudo meio que borrado aqui, mas basicamente aqui está a pele mais superficial, embaixo a gordura local, e aqui a gente vê o tendão de Aquiles, essa estrutura aqui. Logo abaixo a gente vê uma linha hiperecogênica com sombra acústica posterior. Isso é o osso local, tá certo? No caso, o calcâneo, que é onde se insere, tem inserção do tendão de Aquiles. Novamente, que é essa estrutura aqui,
É claro que, principalmente para quem está começando, visualizar isso é difícil. Em geral, vocês olham aqui e vê tudo meio que borrado aqui, tá certo? Mas a gente também utiliza ultrassom para ver estruturas músculo-tendíneas superficiais. Pessoal, então, só para voltar aqui na apresentação aqui, é isso que a gente tem por hoje, tá certo? A gente serviu para revisar, para ter detalhes aqui da ressonância de todos os exames, incluindo ressonância, tomografia, raio-x também, que a gente utiliza em músculo esquelético e ultrassom, que a gente utiliza mais em músculo esquelético, e tomografia e ressonância, que a gente utiliza em músculo esquelético também, mas muito mais em ressonância magnética, tá certo? Então, muito obrigado, até mais, até a próxima aula, que a gente já começa com neuroradiologia. Agradeço aí a atenção de todos e muito obrigado.